Fala galera, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma questão de matemática do Enem de 2024, questão 136 da prova azul. Vem resolver comigo essa questão que é bem tranquila pro nível do Enem. E aí, gente, eu não vou ler essa questão toda, mas eu vou falar todas as partes muito importantes dessa questão. Todos os dados importantes. Então, se você ainda não leu essa questão, primeiro pausa esse vídeo e já tenta ler e fazer sozinho, isso é muito importante para você conseguir absorver ainda mais da minha explicação. Então, vai entender comigo os passos importantes. Então, a ideia é o seguinte. Esse cara, ele quer tentar ver uma hemácia. Só que a olho nu, assim, ele não consegue enxergar. Então, ali, através do microscópio, ele vai tentar colocar lentes de tal forma que ele consiga enxergar essa hemácia. Ele começa a te dar alguns dados. E o primeiro dado importante que ele te dá é que a nossa visão, ela só consegue enxergar, né? O tamanho mínimo que a gente consegue ver são 100 micrômetros. Aí você pensa, Carol, o que é um micrômetro? Ele falou pra você, um micrômetro é 10 elevado a menos 3 milímetros, ou seja, a gente só consegue enxergar algo superior a 10 elevado a menos 3 milímetros. Só que esse cara, ele quer enxergar essa hemácia, como eu já havia dito, e essa hemácia, ela tem 0,007 milímetros de diâmetro. Então, por exemplo, se a nossa visão humana tem isso, a gente não consegue enxergar, quer ver? Então, para a gente descobrir quantos milímetros são esses 100 micrômetros, basta a gente multiplicar 100 vezes 10 elevado a menos 3. Mas você pode estar se perguntando, Carol, eu nunca sei se eu tenho que multiplicar, se eu tenho que dividir. Cara, a regra de 3 sempre vai responder. Então, eu falo que a solução da nossa vida, nesse caso, é a regra de 3. Vem comigo, ó. Se ele está falando que 1 micrômetro equivale a 10 elevado a menos 3 milímetros, então eu vou botar aqui 1 micrômetro, vou botar esse M para simplificar minha vida, vale a 10 elevado a menos 3 milímetros, beleza? Só que a gente consegue enxergar 100. Então, 100 micrômetros, OBS, isso aqui não é metro, é micrômetro, equivale a quantos milímetros, percebeu? Então, x vezes 1 vai dar x, e 100 vezes 10 elevado a menos 3 vai ficar 100 vezes 10 elevado a menos 3, que é a mesma coisa que isso aqui é 100 ao quadrado, então fica 100 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 3, potências de mesma base, a gente repete a base e somos o expoente 2 mais menos 3, você tem 2 reais, está devendo 3, fica só devendo 1 real agora, que é a mesma coisa que 0,1, porque se tem esse negativo no expoente, isso quer dizer que tem uma casa decimal, ou seja, uma casinha depois da vírgula. Esse rolê todo poderia ser obviamente mais simples, mas estou tentando destrinchar aqui um pouquinho a questão, é para dizer que a nossa lente, né, o olho humano, eu não sei se eu posso chamar de lente, mas enfim, o olho humano ele só consegue enxergar coisas superiores a 0,1 milímetros. Eu passei de micrômetros para milímetros. Beleza até aqui? Show! Só que ele quer enxergar uma coisa que é 0,007. Ou seja, a gente não consegue enxergar. Aí ele falou o seguinte, esse microscópio que esse cara comprou, ele automaticamente ele fala que ele já vem com uma lente que amplia em 10 vezes a imagem do objeto. Então, se essa hemácia aqui, ela tem 0,007 milímetros, com a lente comum, a lente do microscópio, ela já multiplica por 10 esse tamanho. Então, 10 vezes 0,007. Para multiplicar por 10 é mole, é só andar com a vírgula. Se você não entende essa parte de multiplicar por 10, dividir por 10, essa facilidade de potência de 10, eu sugiro fortemente, se você está estudando para o Enem, fique muito forte nessa base para você pegar em um pouco de rapidez nos exercícios. Isso é bem importante para o Enem. Então, 10 vezes 0,7, claro que se você quiser fazer a continha, tá tudo certo também, vai ficar 0,07. E agora, eu preciso de uma lente, e a gente ainda não consegue enxergar, tá vendo? Porque a gente só consegue enxergar coisas superiores a 0,1. Então, a gente não consegue enxergar isso aqui. E aí, o que esse cara quer? Ele tá falando pra gente que a gente consegue, nesse microscópio, fazer o uso de uma lente ocular sozinha, que é essa lente que multiplica por 10, ou com uma que aumente ainda mais, né? E ele fala que a capacidade final de ampliação vai ser dado pelo produto entre a capacidade da ocular e da objetiva. Ou seja, cara, eu tô entendendo nada, vem comigo, confia em mim. No final, a ampliação total desse microscópio vai ser o produto. O que é produto na matemática? É multiplicação, beleza? Então, vai ser a multiplicação dessa ampliação aqui com uma dessas ampliações aqui. E ele quer ver com a junção dessa ampliação com essa ampliação
multiplicando essas ampliações se eu vou conseguir enxergar. E, na verdade, o que ele quer o seguinte, olha, ele quer selecionar a lente objetiva que tem a menor capacidade de ampliação. Ou seja, ele não quer dar o maior zoom possível, ele quer o menor zoom que ele já consiga enxergar. Então, ele quer o menor valor que eu consigo multiplicar esse carinha aqui e eu já consigo enxergar essa hemácia aqui, beleza? Então, vamos lá. Se você for esperto no Enem e você quer ganhar tempo, eu já ia começar pela menor ampliação. Essa lente 4 aqui, ela só multiplica por 1,1. Se você reparar aqui, é o menor entre todos esses números. Então, eu vou ver aqui, ó. Fizemos o seguinte nessa conta aqui. Essa aqui é a lente ocular, vou colocar aqui. Então, com a lente ocular, o tamanho disso já é 10 vezes o tamanho do objeto. Ou seja, o tamanho desse cara já é isso aqui. Só que se eu colocar essa lente 4 aqui, eu vou poder multiplicar essa capacidade aqui. Ou seja, com a lente 4, a minha capacidade ia ser essa capacidade que já estava sendo, vezes 1,1. Se você fizer essa continha, vai dar 0,077. A gente ainda não consegue visualizar, porque a gente só consegue visualizar maior que 0,1. Cara, eu tenho dificuldade em ver se 0,077 é maior ou menor que 0,1. O que você faz para comparar números decimais? Isso é bem importante também para o Enem. Você iguala a quantidade de casos decimais. Não entendi. Vem comigo. A gente tem ali 0,1 e a gente tem o outro número que é 0,77. Para eu saber quem é maior, eu igualo a quantidade de casos decimais, que são números depois da vírgula. Se aqui eu tenho um número depois da vírgula, aqui eu tenho 3, eu vou adicionar zeros aqui até ficar com a mesma coisa. Quem é maior, 100 ou 0,77, ou seja, 77? Claro que é o 100. Então, se esse número aqui é maior, eu ainda não consigo enxergar, porque eu só consigo enxergar maiores que esse. Fez sentido? Espero que sim. Agora, então, vou tentar a próxima menor lente, né? Porque ele quer o menor possível, que é a lente 5. Se você fizer isso com a lente 5, você vai multiplicar 1,4 vezes o que já era, que é o 0,07, que é a ampliação só da ocular, né? Do microscópio. E essa continha aqui da multiplicação dessa lente 4 com a que já está lá, vai dar 0,098. Ou seja, a gente também não consegue, porque a gente viu que esse número aqui com 3 casas decimais é 0,100. E 0,100 ainda é maior que 0,98. Então, eu vou para a próxima lente, que é a lente 1, né? A primeira lente. A lente 1, vou fazer aqui do lado. Com a lente 1, então, ficaria o seguinte. Ficaria 2 vezes a que já estava, que é 0,07. Se a gente fizer isso, vai dar 0,14. E se a gente for comparar 0,1 com 0,14, é só acrescentar, ó, vou colocar aqui em cima, é só acrescentar uma casa decimal, porque 0,14 tem 2 casas decimais. E 0,14 é maior que 0,10. Se a gente só consegue enxergar tamanhos de maiores que 0,10 e esse aqui vai ter 0,14, de fato a gente vai conseguir enxergar isso agora. Então, o nosso gabarito dessa questão é a letra A, porque a lente 1, que é o número 1, a gente já consegue enxergar. Espero que você tenha entendido. Eu tentei esmiuçar ao máximo essa questão, porque assim, às vezes o Enem, a questão, ela é simples, só que é tanto detalhe, é tanto dado, né? Geralmente você tem que testar mais de uma coisa para verificar exatamente no que ele quer, que você fica um pouco confuso. Se você testasse a lente 2, por exemplo, como ela tem um grau de ampliação ainda maior, de fato você ia conseguir enxergar essa hemácia, mas não é o que ele está querendo. Ele quer com a menor capacidade de ampliação. Por isso que essa tática de já começar pelo que talvez já seja a resposta é melhor para você não perder tanto tempo no Enem. Você sabe que tempo no Enem é uma coisa extremamente valiosa. Mas, enfim, se você tem dúvida nessa parte aqui, te aconselho algumas matérias. Por exemplo, se você tem dúvida nessa parte aqui, dá uma olhadinha em potenciação. Se você tem dúvida nessas continhas aqui, dá uma olhadinha em aula básica, nível 6º, 7º ano ali, basicamente, de números decimais, para você pegar a base, porque isso é fundamental na hora do Enem. Talvez não tenha 50 questões disso. Obviamente, eu sei que só tem 45, mas na intenção de não tenha várias questões
só disso, né? Só de continha. Mas em todas as questões você vai precisar fazer esse tipo de continha na hora do Enem, principalmente em matemática. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, se ele te ajudou de alguma maneira, já se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo, que eu tô voltando agora a postar vídeo no YouTube, que tive um tempo parada, mas voltei. Então é isso, um beijo. Qualquer dúvida, fala comigo no Instagram, é @carolresolve. Ou deixa aqui nos comentários. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.